Segunda de Reis, capítulo 4, verso 2. Nós estamos a falar sobre, na conferência Experiência da Graça, nós estamos na temática expanda a sua capacidade. Yes. Amém? E temos o livro base, Segunda de Reis, capítulo 4, verso 2. Amém. Quando nós estamos a falar de capacidade, nós estamos nada mais e nada menos a dizer que a capacidade é a habilidade de performar algo, ou então a habilidade de conter algo. Amém. Quando falamos de capacidade, nós estamos a dizer que capacidade é a quantidade que se pode conter. Yes. Em outras palavras, também a habilidade para performar uma certa tarefa. Yes. Amém? Amém. Então, lendo o versículo de 2 de Reis, capítulo 4, verso 2, a Bíblia vai nos narrar a história de um profeta com uma viúva. Amém? Amém. E nessa história, a viúva estava a passar por uma situação, um problema, que se calhar eu e você aqui estamos a passar por uma situação e um problema também. E Deus envia sempre homens para anunciar a sua vontade na vida de alguém específico, para resolver uma situação também específica. A Bíblia vai dizer, quando o povo de Israel orava, clamava para Deus pela sua libertação do Egito, a Bíblia vai dizer que Deus respondeu o povo de Israel, não enviando um anjo, mas enviando um homem para eles. Então, quando Moisés apareceu, automaticamente Deus tinha respondido a oração do povo de Israel. Porque quando Deus responde a oração de um povo, Deus levanta líderes. E todo líder carrega o que? A solução de um problema da sua geração. Amém. A solução de um problema da sua família. A solução de um problema da sua casa. E aqui dentro nós estamos cheios de líderes. Líder não é quem tem posição, líder é quem saiu de Deus. Eu disse, líder não é quem tem posição, líder é quem sai de Deus com um propósito. Amém. Vamos ler. Vamos ler, por favor. Ok? E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada em casa. Senão uma botija. Senão uma botija de azeite. Se tivéssemos numa escola profética, eu estaria a falar, se calhar, para os meus colegas profetas, de que ser profeta não quer dizer saber tudo. Eliseu perguntava quando não sabia algo. Uau. Come on. O profeta perguntou à senhora. Lembram que também a Bíblia vai dizer que a mulher sunamita, ele também perguntou: vai saber o que é que se pode fazer. Amém, amados no Senhor. Amém. Então nós precisamos compreender que como homem nós somos seres que limitados. Muito obrigado, meu irmão. A Bíblia está aqui a nos dizer que a mulher disse que não tinha nada, mas afinal de contas ela tinha algo. Por quê? Porque nós nos ensinaram, ou nós fomos ensinados pela sociedade a olhar mais para as coisas que não temos, desprezando as que já temos. Eu vim dizer para o meu irmão que me ouve nessa noite, que Deus não vai trazer nada novo. Ele vai aumentar a capacidade do que já está dentro de ti. Ele opera de acordo ao poder que já está em nós. Muito de nós, a nossa oração é esperar o que já veio. Há pessoas à espera de coisas que Deus já colocou em nós. Então, homens de Deus, quando vêm para a tua vida, não é para trazer algo que você já não tem. Porque tudo que Deus precisava você fazer aqui, Deus já colocou em ti. Você só precisa olhar a partir de hoje. Vocês vão ver que a mesma história se repete. O milagre da multiplicação do pão e peixe, pastor. Por quê? Porque quando Jesus perguntou
a multidão, o que é que vocês têm para comer? Yes. A multidão disse: Jesus. não temos nada senão 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Yes. Por quê? Porque aos nossos olhos Jesus. vai sempre parecer nada o que já temos. Yes. Porque nós fomos habituados, ensinados a valorizar o que não temos. Jesus. Por isso é que alguns de nós saímos da igreja, mesmo não tendo alguns milagres, Jesus. mesmo não casando, Jesus. mesmo a porta de emprego não se abrindo. Jesus. Por quê? Porque nós pensamos Jesus. que isso é que nos faz, quando nós já temos tudo que tínhamos que ter. Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus usou os 5 pães Yes. e os 2 peixinhos. Nesse milagre da viúva, o profeta não usou uma outra coisa nova. Jesus. O profeta usou aquilo que a viúva Yes. disse que não tinha nada. Jesus. Em outras palavras, o teu propósito, se calhar, Yes. a tua bênção, se calhar, Yes. está naquilo que você está a desprezar hoje. Yes. Jesus. O dom que Deus colocou na tua vida, Yes. o dom de canto que Deus colocou na tua vida, o dom de escrever livros que Deus colocou na tua vida, o dom de comunicação, Yes. é o dom que você e eu temos estado aqui a desprezar. Nessa noite, eu vim como profeta de Deus, Jesus, para dizer: já há algo de Deus na tua vida, professar. já há algo que Deus colocou na tua vida. Yes. Amém. E a maioria das vezes, o nosso milagre só vai ser realizar o que Deus já nos deu. Tirar os olhos do que não temos, Yes. e se focar no que já temos. Porque o que te resta é o sinal que Deus ainda está contigo. Yes. Come on. Ok, vamos ler. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não um pouco. A minha questão Yes. e eu falei há pouco tempo sobre o pastor Aaron. Yes. Eu disse da importância do dom de relacionamento que ele tem. A viúva poderia ter o bocado de azeite, Yes. mas o azeite não se multiplica na botija dela. Yes. O azeite se multiplica no vaso dos outros. Yes. Então, Jesus. se eu não tenho bons relacionamentos, Yes. eu posso ter o profeta certo, Jesus. posso ter o azeite certo, Jesus. mas o vaso é necessário para a multiplicação do azeite. Meu Deus. Há pessoas Yes. que às vezes não têm o que você precisa de momento, Yes. mas têm o que vai fazer multiplicar o que você já tem. Yes. Há pessoas que você Yes. vai pedir ajuda, Jesus. que eles não têm o dinheiro para te dar para você apanhar táxi, Yes. mas tem um conselho Jesus. para você ir ter com uma outra pessoa, Yes. para te dar o dinheiro de táxi. Yes. Jesus. Então, relacionamentos Yes. são de extrema importância. Eu geralmente gosto de dizer: Moisés viu Deus face a face, Yes. mas Deus não lhe disse tudo naqueles encontros. Porque doesn't matter, não importa o quão ungido você for, Yes. você vai sempre precisar de Jetro. Jesus. Ei. A Bíblia vai dizer: Moisés teve um encontro com Deus Yes. face a face, Jesus. mas Moisés estava a se matar na administração do sacerdócio. É possível você ter muita unção e morrer pela falta de administração. Jesus. Então você precisa honrar Jetro. Yes. Você precisa ter bom relacionamento a Jetro. Jesus. Você precisa parar de Jesus. chamar todos mais velhos de feiticeiro. Yes. Mais velhos não são feiticeiros. Jesus. Mais velho tem experiência. Yes. Que você, Moisés, que viu Deus, Jesus. ainda não tem. Yes. Ainda não temos. Então, e nessa história nós vamos ver Yes. que a mulher, ela coloca Yes. o azeite Yes. no vaso. Só que o milagre não está Yes.
na botija. Jesus. Porque o azeite não cresce aqui. Ei. O azeite aumenta no vaso. Jesus. Ei. Homem de Deus, a unção que nós pedimos a Deus, ela está a secar, porque nós, ou está a ser limitada, porque nós não temos dado a despejar em vasos. Quanto mais, e ontem o pastor Aaron falou sobre isso, quanto mais praticamos o dom que Deus nos deu, quanto mais, se você tem unção de cura, é nos hospitais que você tem que ir. Se você tem unção de cura, é nos hospitais que você tem que ir pregar a palavra. Porque quanto mais você derrama, mais o azeite é multiplicado. Em outras palavras, a unção, ela não está limitada vindo de Deus. O que limita a nossa unção é a nossa capacidade. A Bíblia vai dizer quando os vasos terminaram, o azeite parou. Não porque no céu já não havia azeite, na terra é que já não tinha vaso. Há muita coisa que Deus quer fazer em Angola, mas não tem tido vasos disponíveis. Mas nessa noite, nós viemos aqui para largar a nossa capacidade, para expandir a nossa capacidade. Eu profetizo e declaro para 50 pessoas aqui dentro: você vai fazer o que ninguém fez. Você vai dar início em que algumas pessoas não fizeram. Só que quando falamos em expandir, nós estamos a falar de algo importante. Quando nós falamos em expandir, nós estamos a dizer que para expandir, você tem que ter a vontade de querer perder algo. Você não expande sem perder. Você não pode querer expandir sem antes você querer abrir mão de algumas coisas. Eu não sei se estou a falar para alguém aqui dentro. Amém. Quando falamos em expandir, você está a falar da troca de estados. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Quando falamos em expandir, você está a falar da troca de quê? De estados. Você tinha um estado natural. Quando você expande, o sapato que você gostava já não te serve mais. Mas a outra coisa importante nessa história ainda é que você vai ver. Se calhar aqui estou a conjecturar, porque não me impede de eu tirar análises na Bíblia sem que eu fira nenhum princípio estabelecido pela palavra. Essa mulher, ela foi ter com o profeta porque o profeta, ou porque o marido deixou dívida. Hello? E se calhar, essa mulher, ela colocou no coração, homem de Deus, que fazer dívida é algo que já não me quero meter. Porque meu marido fez dívida, morreu e nos deixou com essa responsabilidade, esse peso. E o credor está a vir para quê? Para destruir ou para levar os nossos filhos. Então a mulher está se calhar numa posição de dizer: eu nunca mais vou fazer dívida. Eu nunca mais vou emprestar dinheiro. Eu nunca mais vou emprestar nada. Mas só que quando o profeta vem, o profeta lhe diz: vai emprestar. Come on. Aquilo que a viúva já não queria fazer, porque trouxe problema no marido, é o que Deus usou para ela resolver o problema que o marido deixou. Só que dessa vez foi com uma instrução profética. Só que dessa vez foi com algo direcionado. Se calhar, e alguns de nós estamos aqui, precisamos de compreender isso. Que há vezes que Deus vai te pedir para você fazer algo que você já não queria fazer.
Se calhar você já não queria servir na igreja, Jesus. porque vieste de um lugar em que foste magoada e apenas sentaste na cadeira e já não queres compromisso com a obra. Mas Deus manda dizer que aquilo que você disse já não quero fazer, é aquilo que Ele te chamou para você fazer. My God. Dívida se pagando com dívida. Porque quando a instrução é de Deus, Jesus. há pessoas aqui dentro que muitos de nós não estamos muito longe, mas é por conta do orgulho em nossos corações. Você disse: eu não vou pedir nada emprestado. Você disse: eu não vou bater a porta no fulano. Jesus. Eu não vou ligar para a tia fulana. Quando Deus estava a te dizer que a multiplicação do teu azeite está em você ligar para alguém, está em você pedir ajuda a alguém. Ok. Toma o teu assento, por favor. Jesus. Diga: quem quer expandir, tem que abrir mão de algo primeiro. Quando você está prestes a expandir, você perde a tua forma normal. Você perde o teu estado anterior. Você sai da fase do conforto. Ninguém expande no conforto. O que eu estou a querer dizer aqui, a Bíblia vai dizer que Jesus, Filipenses capítulo 2, na versão NVI, por favor. A Bíblia vai dizer que Jesus, para poder expandir o seu reino, Jesus teve que abrir mão da natureza dele. Ele teve que deixar de ser a palavra logos e passar a se tornar o que? Carne. Porque toda pessoa que quer expandir tem que ter vontade de abrir mão de alguma coisa. Jesus. Come on, prof. A Bíblia vai dizer que Jesus abriu mão. Olha o que a Bíblia vai dizer. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma... Não, verso 6. A versão NVI, se tiverem, por favor. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Até o verso 9. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Fez o quê? Esvaziou-se. Se reduziu a algo que ele não era. Por quê? Porque Deus queria alcançar a humanidade. Para você expandir o teu reino, Deus não seria efetivo se Ele viesse em espírito e permanecesse em espírito. Ele teve que decidir abrir mão de ser Deus, se esvaziar, para tomar forma de algo que era pequeno, mas capaz de trazer outras almas para Ele. Fala para o teu irmão: alguns não me estão a perceber, mas eu quero ficar aqui algum tempo. Não, olha para mim e diga: eu quero ficar aqui algum tempo. Porque às vezes nós só queremos crescer, mas não queremos largar. Meu Deus. Daqui a pouco, quando nós começamos a gritar: profetizo prosperidade sobre ti, profetizo graça sobre a tua vida, você vai dar amém forte. Mas quando falarmos de finanças e sementes, o teu amém já não sai. Porque queremos crescer sem largar. Jesus. Come on, prophet. Ok. Diga: mas essa não será a minha porção. Então, toda expansão ou crescimento vem acompanhada com dor. If you want to expand, you need to learn how to embrace the pain. Se você quer expandir, você precisa aprender como que abraçar, aprender a lidar com dor, porque crescimento é desconfortável. Todo mundo que cresceu não cresceu na zona de conforto.
E eu vim encorajar alguns de nós que me ouvem nesse exato momento. Yes. A Bíblia vai dizer que Jesus estava onde? Estava na cruz. Yes, sir, prophet. Na cruz todo mundo via o sofrimento de Cristo. Yes. Mas Deus e Jesus Jesus. viam a expansão do reino. Ei. Porque quando às vezes você está vendo dor, Jesus. às vezes você está vendo sofrimento, Yes. está a ver expansão e crescimento. Yes. As minhas irmãs lá atrás pegaram o que eu falei. Jesus. Há pessoas a passarem, por certas situações. Há pessoas a passarem por certos problemas. Há pessoas a passarem por certos casos que as pessoas estão a te sentir pena. Você não tinha que permitir que as pessoas te sentissem pena. Você estava percebendo o que eu estou a falar? Você não tinha que permitir que as pessoas te sentissem pena. Porque momentos de dor, momentos de sofrimento aos olhos das pessoas, é o teu momento de crescer. É o teu momento de desenvolver. Amém. É ali onde você está se a tornar alguém. A Bíblia vai dizer que Jesus, Yes. depois de passar por tudo que ele passou, ele se tornou todo poderoso. Ele disse: me foi dado todo o poder. Yes. Porque não há exaltação ou expansão Jesus. sem o processo Yes. Meu Deus. Yes, sir. de dor Yes. e de sofrimento. Amém. Há pessoas aqui que o que você está passando não é maldição. Yes. É Deus a te expandir. Amém. É Deus a aumentar a tua fé. Essa perseguição que você está a passar, esse mal que você está a passar, Yes. é Deus a expandir Amém. a tua fé. Amém. Você está a crescer em fé. Yes. Você está a crescer em sabedoria. Yes. Você está a crescer em autoridade. Yes. Jesus, celebra Escuta. o Senhor. Escuta. Yes. Escuta, a autoridade no mundo espiritual Yes. não é gritar e falar em línguas. Ela é recebida por Deus, mas também ela é fruto do que você já passou em Deus e ainda se mantém firme nele. Há pessoas que estão a chorar pelo casamento está como está. Yes. Era Deus a te dar autoridade para Amém. você ser uma voz para casamentos. Se Yes. calhar você não está entendendo o que eu estou a falar. Jesus. Diga, a partir de hoje, A partir de hoje, eu vou ver eu vou ver o que eu estou a passar o que eu estou a passar como expansão, como expansão, não como maldição. não como maldição. Por exemplo, aquelas pessoas que vão para o ginásio. Yes, sir, prophet. Eu lembro que na altura, quando treinava, tinha um camarada, um senhor que ia também lá e ele treinava também. E às vezes eu treinava desse lado e ele às vezes ia no meu lado e ficava a falar para ele mesmo no espelho. E ele dizia: poxa, eu paguei mesmo para estar a sofrer. Jesus. Quer dizer, estou aqui no ginásio a sofrer, Yes. a levantar esses pesos todos. E eu ria sempre do senhor, é um senhor mais velho. Yes. Mas a minha questão é: ele está a sofrer ou está a crescer? Ei. Jesus. Na vida você tem duas perspectivas. Yes. Vê que estás a sofrer, Yes. ou você está a tornar o que? Mais forte. Yes. Ah. Na vida você tem duas perspectivas. Yes. Ver que você está amaldiçoada, Yes. ou então ver que Deus está a permitir passar pelo que você está a passar. Amém. Para te dar autoridade sobre o que você está a passar. Amém. Jesus. Então, o ginásio não é um lugar de Yes. sofrimento. Yes. É um lugar que quando você está lá, Yes. você está o quê? Estás a melhorar a tua saúde. Yes. Estás a melhorar a tua aparência física. Jesus. Para aqueles que gostam de estética. Aleluias. Amém. Dá um amém bem forte. Amém. Agora a minha questão é: como expandir, profeta, a minha capacidade? Oséias 4 verso 6 nos responde. Oséias que é? 4 verso 6 nos responde. A primeira coisa importante para você romper, para você crescer, para você expandir, Yes. é
competência. Alguém diga competência. Competência. Alguém diga competência. Competência. Oséias 4:6 vai nos dizer o quê? O meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Em momento nenhum a Bíblia diz que o meu povo foi destruído pelo diabo. Eu geralmente falo para os irmãos da igreja que fazemos parte. Yes. Eu lhes digo, há algo mais forte do que o diabo, Jesus. que é a ignorância. Ei. E o diabo tem a tendência de atacar cristãos ignorantes. Pessoas que não têm conhecimento da palavra. Yes. Pessoas que não têm conhecimento da verdade. Yes. Vocês estão ofendidos? Não. Então, a Bíblia está a dizer Yes. que o que traz destruição no povo de Deus não Yes, é o sir. diabo. Yes. É a falta de competência. É a falta de conhecimento. Então quer dizer que a falta de conhecimento Yes. é mais poderosa do que o diabo. Jesus. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. A Bíblia vai dizer: graça e paz Yes. vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de quem? De Deus. A graça, Yes. ela pode ser multiplicada Yes. através de quê? Do conhecimento que temos em Deus. Yes. Jesus. Quer dizer que quando graças são multiplicadas, automaticamente eu estou a alargar, a expandir a minha capacidade. Porque sem certas graças você não cresce. Wow. Mas a Bíblia está nos a dizer: a chave para você crescer Yes, sir. em graça Yes, é sir. multiplicar o teu conhecimento em Deus. Jesus. É conhecer o Deus que você serve. Yes. A verdade é que muitos de nós viemos para a igreja, mas desconhecemos o Deus que servimos. Yes. A Bíblia vai dizer: aqueles que conhecem o seu Deus farão o quê? Proezas. Quer dizer que o nosso foco está onde? Está em conhecer. Yes. Em outras palavras, a igreja não é um lugar para virmos buscar milagre. A igreja é um lugar Yes. para preparar pessoas com Jesus. conhecimento Yes. para irem fazer milagre. Jesus. Alguém diga competência. Competência. E depois, no conhecimento, não basta termos conhecimento. Temos que ter conhecimento e quê? Com prática. A Bíblia vai dizer: não sejais ouvintes da palavra apenas, mas sede quê? Praticantes da palavra. É conhecimento mais prática que vai produzir o quê? Aumento da nossa capacidade. Mas a verdade também é que existem algumas promoções e pedidos de oração que a gente faz, que Deus até hoje não está a responder. Porque, amados e queridos irmãos, a verdade seja dita, nos falta algum certo caráter Yes. e integridade para certos lugares. Yes. Há pessoas hoje a pedirem a Deus um emprego para ganharem X milhões. Jesus. Deus não dá lhe dá, porque Deus sabe, se com 150 mil ele já tem 3 no zango. Vou falar para se calhar para esse lado aqui. Se com o pouco que você tem, Yes. você já tem mais mulheres do que Salomão. Ei. Como é que Deus vai te abençoar mais? Jesus. Então, vezes há que não estamos a ser promovidos. Yes, sir. Não é porque Deus não quer nos abençoar. Jesus. Não temos capacity. Yes. Não temos o caráter Yes. e a integridade. Yes. Para quê? Para se manter em Jesus. certas posições. Amém. Yes, sir. Yes. Há pedidos que fazemos a Deus Yes, sir, prophet. que o amor de Deus é não nos responder. Glória a Deus. Porque Deus sabe, quando você não tinha emprego, você estava todos os dias aqui na igreja. Jesus. Hoje, recebeste o emprego. Ei. As líderes do departamento têm que estar a te ligar sempre. Jesus. E às vezes Deus fica com saudade da desempregada.
Sabe, Deus não está mais importado com teu dízimo e oferta. Jesus. Deus está importado com você. Yes. Ser a tua adoração em primeiro lugar. Yes. E depois o teu dízimo e a tua oferta. Yes, sir. Uma das orações que eu aprendi a fazer agora é: Senhor, não me permita estar onde o Senhor já validou. Yes, sir. Que eu não estou preparado para estar. Amém. O nosso ego às vezes vai nos pedir, vai nos fazer pedir coisas que Deus sabe que ainda não estamos preparados. Yes. Onde o pastor Aaron falou algo muito forte. Ele disse que os nossos resultados de hoje, yes, são reflexos da nossa capacidade de agora. Ei. Há homens que Deus não vou falar isso, não vou falar isso. Se tivesse lá na minha igreja, eu ia falar, mas aqui. Come on. Posso falar? Come on. Há pessoas às vezes, yes, a pedirem mulher bonita para casar. Jesus. Mas Deus está a dizer: você é ciumento demais. Ei. Se eu te dar mulher bonita, Jesus, você já não vai pregar, você já não vai orar. Jesus. Meu Deus. Alguns estão a pedir carro novo. Ei. Deus está a dizer: se eu te dar esse carro, ei, você vai esfregar na ex. Meu Deus. Mas vais voltar no bairro. Ei. Vais começar a buzinar. Jesus. Para verem que o Manele já não está a andar a pé. Ei. Então Deus está vendo o propósito, a motivação que essa pessoa está a pedir errada. Yes. E ela vai se perder. Vocês estão a perceber o que eu estou a falar? Amém. Deixa-me correr porque já não há tempo. Então, eu dizia que é necessário caráter e que integridade para certos lugares. Porém, caráter e integridade não é como é que eu posso colocar? A única coisa que você precisa. Yes. Porque há lugares que caráter e integridade não vão ser suficientes. Oh, o profeta está a falar de quem então? Eu estou a falar de você subir no avião com teus filhos e te mostrarem: olha, esse piloto, ele é íntegro e tem caráter, mas esse aqui é ímpio, mas é experiente. Você ia subir em qual dos aviões? O ímpio com experiência. Yes. Então temos como igreja, yes, temos que misturar, yes, caráter, santidade, yes, mas com conhecimento, yes, também. Jesus. Fala para o teu irmão: eu vou misturar. Eu vou misturar integridade, caráter, com conhecimento também. Com conhecimento também. Segundo ponto, que é o penúltimo, é nothing expands, yes, without loyalty. Jesus. You cannot grow. Você não pode crescer. Jesus. Nada cresce sem lealdade. Mateus capítulo 25, verso 21. Já estamos a correr por conta do tempo. Oh, meu Deus do céu. Yes. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, yes, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do quê? Do teu Senhor. A Bíblia está a dizer que foste bom, não apenas bom, mas foste fiel. Foste competente. Yes. Soubeste investir. Yes. Mas foste leal. E lealdade, aponta isso, se você quiser apontar, não é vista quando nós temos apenas uma única opção. Yes. Lealdade é quando você tem várias opções. Yes. Mas você ainda se mantém-se com a tua escolha. Amém. Jesus. Lealdade é quando você está no casamento e você estava a fazer a tua dieta, e lá os homens começam a aparecer com todos os tipos de refrigerante, e você diz: não, eu quero a água que eu deixei em minha casa, porque eu sou leal à minha dieta. Muitos de nós não somos leais porque não temos outras oportunidades. Quando nos aparecem outros lugares, quando nos aparecem outras pessoas, nós vimos efetivamente que não somos leais. Yes. Porque lealdade é visto quando tens várias opções, mas se mantens numa única. A outra coisa importante sobre lealdade é, um dos perigos da igreja hoje é, nós estamos a sair muito de um lugar para o outro.
Uma das maiores maldições no corpo de Cristo em Angola hoje é termos cristãos que não se assentam no ministério há mais de 5 anos. Jesus. Oh, eu sei que o vosso amém vai baixar, mas eu vou Come falar mesmo assim. on. Yes. Toda árvore para crescer, ela tem que estar plantada num lugar. Yes. Você pode ter potencial de ser uma grande mangueira. Yes. Mas se te tirarem todos os dias aqui, te plantam em Viana, te plantam no Maculuço, Ei. depois te trazem aqui, você morre nesse Yes. processo. Há pessoas que não estão a crescer Jesus. porque não estão plantadas num lugar. Yes. Mas Deus seja louvado pelo MIFA, Yes. que tem filhos que estão plantados nessa casa. Yes. Jesus. Filhos plantados nessa casa. Yes. Celebra Jesus bem forte. Jesus. Come on. Josué cresce, expande por conta da quê? Da lealdade. Yes, sir, prophet. Josué foi leal a Moisés. Yes, Se prophet. tornou no futuro líder da maior nação Jesus. espiritual que já existia. Yes. Porque, e escutem, Moisés ainda tinha o quê? Já tinha os filhos dele. Gerson Yes. tinha filhos. Jesus. Mas o quê? Liderança. Deus não valida pela via do sangue. Meu Deus. Deus valida pela via da lealdade. Yes. Se Josué está a ser mais fiel do que os filhos de Yes. Moisés, Deus vai fazer com que Josué se torne no líder Amém. da nação. Saiu de um simples moço. Por isso é que você, quando está a servir a Deus, quando estás aqui na câmera, quando você está no protocolo, não pense que Deus não está a ver. Eu na igreja gosto de brincar. Eu já estive em todos os departamentos da igreja, exceto os das mamás, amém? Os das mamás não podia entrar lá. Já fui cameraman, já fui baterista, já fui pianista, já fui protocolo, tudo que você pode pensar. E eu estou aqui a pregar a palavra. Por quê? Porque quando você serve de coração, quando você é leal no pouco, quando você é fiel, quando ninguém está a ver, Yes. Deus te coloca no lugar. Não tenha pressa de sair onde Deus te colocou para servir, porque o teu nível de submissão define o teu nível de elevação. Define o teu nível de elevação. Existem certos lugares e posições, guarda isso que eu estou a falar, meu irmão, minha irmã, que não são para pessoas talentosas, são para pessoas leais. Há certas posições que o pastor vai colocar, que a mamã vai colocar, vai te colocar, não é porque você prega muito, não é porque você profetiza muito, não é porque você toca muito. Eu digo isso na igreja, falo isso aos meus líderes abertamente. Vossos dons não me mexem. Deus não está importado com nossos dons. Deus está importado com nossa lealdade, loyalty, fidelidade. Jesus. Porque os dons de Deus são sem arrependimento. Yes. Estão a perceber o que eu estou a falar? Amém. Então, não permita que ninguém te tire do teu lugar de serviço. Jesus. Davi recebeu o óleo aos 17 anos. Yes. Mas esperou até 30 anos para reinar. Jesus. Porque Davi tem que aprender a reinar. Yes. Óleo não te ensina a reinar. Jesus. Reinar você aprende na casa de Saul. Ei. Tocando harpa para Saul. Jesus. Por isso é que vocês vão ver que uma das coisas que Deus nunca permitiu Davi fazer, Yes. é matar a pessoa que ele tinha que aprender como ser rei. Jesus. Há inimigos que você queria que eles morressem. Yes, prophet. Deus não está a lhe matar. Ei. Porque você tem que aprender coisas com esse inimigo. Jesus. Você está compreendendo o que eu estou a falar? Amém. Ok, toma o teu assento, já estamos a terminar. Jesus. O último ponto é: sua capacidade aumenta e expande quando o Senhor é contigo. Yes. Alguém diga: quando o Senhor é contigo. Quando o Senhor é contigo. Oh, será que eu tenho pessoas que Deus é com eles nessa noite? Amém. Yes. A Bíblia vai dizer: e ia Davi, 1 de Crônicas capítulo 11 verso 9. E é aqui onde nós vamos orar um pouco, amém, irmãos? Yes. Deus seja louvado.
1 de Crônicas, capítulo 11, verso 9. Yes. E Davi tornava-se cada vez mais forte. E Davi fazia o quê? Tornava-se cada vez mais forte. Igreja, vamos ler. 1, 2, 3, vamos ler juntos. E Davi tornava-se cada vez mais forte. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos era com ele. Quando Deus é contigo, Yes. quando Deus é que te chama, Jesus. você se torna mais forte. Yes. Jesus. Você expande a tua capacidade Yes. quando Deus é contigo. Amém. 1 de Crônicas, capítulo 12, verso 22. 1 de Crônicas, capítulo 12, verso 22. O coro pode se preparar para louvar algo. Yes. Porque naquele tempo, dia após dia, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar. vinham a Davi para o ajudar. Porque esse Davi, Yes. Deus está com ele. Yes. Quando Deus está contigo, Jesus. dia após dia, Yes. pessoas se levantam para te ajudar. Yes. Eu vou profetizar para 7 pessoas aqui. Professar. Jesus. A partir de hoje, Yes. há pessoas que vão sair desse lugar. Jesus. Que todos os dias Professar. você vai ter um testemunho para dar. Amém. Jesus. A Yes. Bíblia está dizendo que todos os dias Yes. Davi recebia ajuda. E a ajuda de Davi se tornou tão grande. A capacidade de Davi aumentou tanto. Que a Bíblia vai dizer, o exército de Davi, coloca lá o verso, se tornou como o exército de Deus. Yes. Em outras palavras, todos os dias que Davi recebia ajuda, Yes, sir. o exército de Davi se tornou numeroso. Jesus. Que as pessoas já não conseguiam contar. Yes. Esse é o testemunho de alguém nessa noite. Amém. Shalabasata. Jesus. E para fechar, Gênesis 39, verso 2. Gênesis 39, verso 2. Ainda tenho mais 6 minutos. Gênesis 39, 2. Yes. E o Senhor estava com José. O Senhor quem? Estava com José. Nós crescemos quando Deus está conosco. Quando Deus é por ti e Yes. você com Deus, Jesus. você cresce. Yes. Você expande a tua capacidade. Jesus. Coloca lá. E foi varão próspero. E estava à casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor, vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele, Yes. e tudo o que fazia o Senhor prosperava que? Em suas mãos. Gênesis, no verso 20, desse capítulo, verso 20. Yes. Verso 20. Amém. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. José estava onde? Na casa do cárcere. José estava onde? Na casa do cárcere. Na casa do cárcere. Yes. Verso 21. Por favor, preste atenção aqui. Yes. Já estou a terminar o sermão dessa noite. Yes. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Verso 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Último verso, verso 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Calma, não dá só amém. Yes. Perceba que esse José, que Deus está com ele, Yes. está na cadeia. Jesus. Come on. Quer dizer Yes. que o Senhor está contigo. Yes. Não é apenas quando você está fora da cadeia. Jesus. Deus pode estar contigo quando você está dentro de um lugar que você não queria estar. Yes. Jesus. Em outras palavras, o que eu estou a dizer é que a presença de problema Yes. não define a ausência de Deus. Jesus. Você pode estar a passar por uma situação Yes. e
Deus está contigo. Yes. José estava a prosperar. Deus era com ele, mas estava preso. Eu imagino pessoas a olharem para José e dizer: esse Deus lhe abandonou. Yes. Como é que Deus está com ele e a igreja não está a crescer? Jesus. Como é que Deus está com ele e os filhos estão a ficar doentes? Jesus. Como é que Deus está com ele e essas coisas estão a acontecer? Jesus. A empresa está aí à falência. Yes. Que Deus pode estar contigo. Yes. E ainda assim você entrar para a cova dos leões. Yes. Por quê? Porque o propósito de você entrar na cova dos leões é maior do que você não entrar. Jesus. Come on. Se Daniel não entrasse na cova dos leões, Yes. o rei nunca ia determinar que a partir de hoje vamos Yes. adorar todos Yes. o Deus de Daniel. Yes. Há coisas que eu e você estamos a passar, Yes. porque Deus está nos a levar para uma próxima fase das nossas vidas. Jesus. Wow. Aqui fecho. Yes. Se José não fosse vendido, ele nunca teria entrado para a cadeia. Hey. E quando Deus está contigo, ele também não te mete em qualquer cadeia. Yes. Te mete na cadeia certa. Yes. Na cela certa. Yes. Para você estar com os prisioneiros certos. Jesus. Para te levar a um propósito certo. Yes. E a Bíblia vai dizer que quando José é Jesus. vendido, Yes, sir. José foi vendido. Preste bem atenção agora e fecha a mensagem. Yes, sir, bro. José é vendido. Yes, sir. Deus está com ele. Na cova, Deus está com ele. Yes. José sai da cova, é vendido para os ismaelitas. Jesus. Deus também está com ele. Yes. Depois ele é levado à casa de Potifar. Lemos que Deus estava com ele. Yes. Foi levado para onde? Para a prisão. Jesus. Deus também estava com ele. Yes. Há pessoas aqui dentro que a vida está como José. Jesus. Que as pessoas têm que ter olhos espirituais para discernirem que independentemente do que você está a passar, Yes. você é serva de Deus, você é filho de Yes. Deus e Deus está contigo. Jesus. Mas quando levam José para Faraó, Yes. Faraó tem um sonho. Yes, sir. Deus faz Faraó sonhar. Yes. Porque há problemas que Deus vai fazer levantar na tua geração. Yes. Que só pessoas que estão na cadeia é que conseguem dar solução. Jesus. E Yes. a Bíblia vai dizer que José veio e interpreta o sonho de Faraó. A minha questão está, e alguns de nós que já lemos essa história, será que faz sentido Yes. alguém que vem até a ti interpreta Yes. um sonho e você lhe diz logo Jesus. para ele ser vice-presidente da república? Jesus. José chegou até Faraó. Yes. José chegou até Faraó. Yes. E Faraó está a dizer: por conta da interpretação que deste, vais passar a ser vice-presidente, Ei. primeiro-ministro do Egito. Por conta de uma interpretação. Jesus. O que me garante que essa interpretação é verdadeira? É aqui onde eu queria chegar para vocês. Yes. O que na verdade ia acontecer? Jesus. Quando José Yes. vai até lá, a tradição judaica vai dizer o seguinte: Yes. vai até lá, o sonho que José teve, Yes. os anciãos à volta de Faraó Yes. estavam a interpretar esse sonho. Jesus. E alguns diziam, as 7 espigas, as 7 vacas simbolizam 7 mulheres, 7 filhas que você vai ter. Jesus. Mas Faraó não estava a acreditar naquilo. Yes. Não estava convencido. Yes. Porque essa interpretação está Jesus. estranha. Yes, sir. Porque reis também entendiam um pouco de espiritualidade. Jesus. Lembra de Nabucodonosor? Ele disse para os magos: ei, eu não vou vos contar sonho. Vocês me contam um sonho para eu acreditar na vossa interpretação. Yes. Porque eu estou a vos pagar para vocês me interpretarem ser espirituais. Yes. E Faraó não aceitou nenhuma daquelas interpretações. E o carceiro mor se lembrou e disse assim: há alguém que me interpretou o sonho na cadeia. Ele fez restaurar. Yes. O outro fez se enforcar. Sim. Em outras palavras, tome muito cuidado Yes. com quem interpreta o teu sonho.
A interpretação do sonho é tão importante como o sonho. Jesus. Há pessoas que por conta da má interpretação que tiveram, o sonho queria dizer outra coisa, mas a interpretação fez se enforcar. Jesus. Vou falar para esse lado aqui. O que eu estou a querer dizer é que depois disso, Faraó chama José. José vai para lá e interpreta. 7 espigas querem dizer 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, de fome. Depois disso, Faraó vai dizer: essa interpretação faz sentido, mas o que eu posso fazer para efetivamente acreditar que isso é verdade? Faraó pede um sinal a José. José lhe dá um sinal. É por isso que fez sentido lhe colocar como primeiro-ministro. Yes. Lhe dá um sinal. E Faraó na altura tinha um filho que ele estava preparado para se tornar o quê? O sucessor dele. Yes. E a mulher estava grávida naquele momento. Faraó, José, diz a Faraó: Ei. O teu filho primogênito vai morrer hoje. E a tua mulher que está grávida dará luz hoje a um filho, porque Deus vai te consolar. Quando José larga a presença de Faraó, Faraó está a olhar para esse menino, esse jovem, está a falar coisa, vamos ver se vai acontecer. José volta para a cadeia. Depois de um tempo, anoiteceu. Faraó está a ouvir 2 gritos em casa. Meu Deus. O primeiro grito é de lamento, de choro. Yes. A dizer: ei, perdemos o sucessor, o futuro Faraó. Depois de algum tempo, Faraó a se lamentar, vem alguém a gritar: Deus te consolou. Esse não são os galileus, mas estão a falar na nossa própria língua. Ei. Hello? Então José volta. Yes. E Faraó vai lhe dizer: eu não consigo te colocar como primeiro-ministro, porque você não fala nossas línguas. Yes. José vai dizer: o Senhor é comigo, porque um anjo de Deus à noite me apareceu e me deu todas as línguas. José falou todas as línguas e foi colocado como primeiro-ministro. O que eu quero te dizer? Quando Deus é contigo, nada pode te parar. Nada pode te parar. Nada pode te impedir. Quando Deus é contigo, quando Deus é que te chamou, as regras políticas, as maldições na família não te podem impedir. Nela maçã. Vão dominar a tua casa.